Várias perguntas aqui. Só um comentário. Fala. O presidente Kennedy, quando decretou o embargo a Cuba, há um fato folclórico que pouca gente sabe, ele mandou comprar 1000 charutos cubanos. Exatamente um dia antes. Isso provavelmente porque ele achava que ao fazer a pressão econômica contra Cuba, que era muito mais uma pressão de impedir que os americanos fossem lá do que propriamente uma pressão econômica de deixar de comprar produtos cubanos. E aí destruir, porque mesmo naquela época, mesmo na época do Fulgêncio Batista, a economia de Cuba era baseada no cassino, no nightclub, na música, que eles fazem, aliás, muito bem, né? Então, provavelmente, o Kennedy achava que fazendo essa pressão iria derrubar o governo dos comunistas e aí retomaria as relações normalmente. Bom, o engraçado sobre a questão do embargo econômico americano é que os próprios cubanos diziam que a razão da sua miséria era justamente o comércio com os Estados Unidos. Então, antes do embargo, os americanos eram culpados de serem a origem dos males de Cuba. Aí os americanos fizeram um embargo e depois do embargo os americanos passam a ser os culpados pelo embargo a Cuba, justamente quando eles atenderam os desejos dos líderes socialistas cubanos que achavam que o capitalismo lhes chupava o sangue, chupava la sangre, como se dizia em Cuba naquela época. Bom, então eu acho que é importante dizer o seguinte: o embargo contra Cuba foi só dos Estados Unidos e durante todo o tempo, via Espanha, sobretudo, depois via Canadá, os cubanos tiveram comércio normal com o resto do mundo. E não é no embargo econômico que estão os males de Cuba. O embargo econômico é uma espécie de argumento político que você usa para continuar sustentando uma espécie de retórica revolucionária, que é o que faz Cuba ser o que é. Cuba vive de uma retórica revolucionária. Só se pensa isso, um cubano menos avisado certamente pensa que está lutando a Terceira Guerra Mundial contra os Estados Unidos. Eu queria discordar de você, porque se você olhar sob um ponto de vista do projeto que está na cabeça dessa gente, é lá mesmo, o paradigma é lá mesmo. Quer dizer, teria exemplo melhor do que um país onde todo mundo é funcionário do governo, em que o governo estabelece o que as pessoas podem dizer e acreditar e fazer, em que todo mundo entrega de bandeja as liberdades básicas em torno de uma pretensa revolução feita por um país que é um exército brancalhone na prática, e comparando ali com o seu pretenso inimigo. Quer dizer, o que o governo brasileiro vai fazer lá é compreender um pouco melhor o que fazer aqui. E não fosse isso, nós não nos importaríamos com Cuba, porque Cuba não teria a menor importância, seria apenas alguma coisa folclórica, assim, seria tão importante quanto uma ditadurazinha africana, se não fosse o paradigma para o governo, para o Estado, para o partido dominante, ou seja, para a inteligência brasileira. O problema de Cuba é que ela é uma meca buscada pela nossa inteligência universitária brasileira, pelos nossos jornalistas, como modelo para o Brasil. E é justamente por isso mesmo que nós nos incomodamos com isso. Então, o que eles estão fazendo lá é aprender como faz aqui no Brasil alguma coisa equivalente, com um pouco menos de Fidel Castro, um pouco mais de samba, alguma coisa assim. Sei lá, adaptar aqui às nossas condições uma sociedadezinha totalitária como a que tem lá. O embargo é só com os Estados Unidos, é embargo falso. Por exemplo, você compra nos Estados Unidos, em qualquer charutaria, compra escondido charutos cubanos. Quer dizer, não é porque há um embargo, porque fora o charuto, não há nenhum outro produto de Cuba que possa interessar alguém. Quer dizer, Cuba não produz açúcar e anti-econômico comprado pelo seu aliado, União Soviética, hoje Rússia, né? Hoje nem compra mais. Mas não, embargo... Cuba está importando açúcar. Bom, você imagina, Cuba está importando açúcar. Então, o embargo americano é um embargo muito mais de natureza, digamos assim, política e simbólico do que o embargo. Veja, só os Estados Unidos não permitiam que americanos comprassem produtos cubanos. Todos os outros permitiam, incluído aí o Brasil, que o Brasil tinha uma restrição a brasileiros irem lá, não sei se vocês lembram, antigamente, nos passaportes do governo militar, era proibido ir a Cuba. O passaporte brasileiro era válido para todos os países, menos para Cuba. Ora, isso era o máximo que o Brasil conseguiu durante toda a sua história de implicar com Cuba.
Agora, você podia comprar coisas, você não podia ir lá. Né? Quer dizer, o embargo sofrido por Cuba, sob o ponto de vista concreto e efetivo, é um embargo minúsculo e, na prática, ele é usado como instrumento retórico para fazer de conta que Cuba é um país perseguido por todo o resto do planeta, o que não é verdade, do ponto de vista rigoroso e objetivo. Eu acho que tem um fato aqui que eu acho bom a gente lembrar, que é o seguinte. O Ludwig von Mises, que é eu até trouxe aqui o livro do Ludwig von Mises hoje, A Ação Humana, que é um livro que é, digamos assim, o livro mais simbólico do liberalismo, já que eu tinha vindo aqui hoje com a esperança de poder finalmente explicar a diferença entre neoliberalismo e liberalismo. O Ludwig von Mises sempre disse o seguinte, que o que move, o que atrai as pessoas ao socialismo, no fundo, é um desejo de continuar criança. É uma espécie de infantilidade atrasada, porque quando você... A mentalidade da criança é uma mentalidade de dependência de alguém que a sustenta, de alguém que cuida dela, de alguém que resolve os problemas para ela. E aí, quando você olha para essa mentalidade, você compreende bem o que o Fidel Castro representa como figura de um pai, uma figura paternalista, de um pai que, além de ser... Paizinho malvado, então. Pois é, mas ele é um sujeito que é severo e as pessoas, então, aceitam qualquer barbaridade, porque, afinal de contas, ele deve ter alguma razão para estar fazendo isso. Vocês compreenderam como aí a mente do revolucionário cubano funciona? Quer dizer, todo tipo de barbaridade e de totalitarismo e de destruição dos direitos humanos e de perseguição a pessoas passa a ser viável quando subordinado a um objetivo maior, que é um objetivo de salvar as pessoas da rudeza e da necessidade de dar a vida real. Então, o que eu diria é que se tem algum fator psicológico que está liderando aí esta adesão completamente indiscriminada, ou quase indiscriminada, da intelectualidade brasileira ao modelo Cuba, é o fato de que eles também veem nisso uma espécie de realização do seu desejo de ser dependente psicológico, financeiro de alguém que sabe como as coisas são, ou seja, o Estado, o governo, Fidel Castro, o que quer que seja, esse pai provedor chamado Estado, que aí, então, já que a lógica do sistema tornou-se assim, esse pai provedor, então, usa todo o recurso que puder, a sua disponibilidade, para produzir o maior conjunto de controles econômicos e controles sociais possível. Então, eu diria que é preciso investigar na psicologia das pessoas. E se a gente olhar para o Brasil tem muitas qualidades e muitas coisas muito boas, mas o Brasil é um país de uma superficialidade inacreditável. O Brasil é de uma epiderme inacreditável. Quer dizer, aqui as pessoas não têm não têm 1 centímetro de profundidade de qualquer coisa. Então é o país que vive da aparência, da moda, do que parece ser, das coisas epidérmicas e superficiais. Um país como esse certamente embarca em qualquer projeto que seja marqueteiramente, mercadologicamente interessante. Então eu diria que tem uma raiz profunda na psicologia humana. A nossa adesão a isso, no fundo, é a nossa incapacidade de ser adulto. A incapacidade do sujeito de saber que depende dele a conquista e o esforço de resolver os problemas da sua própria vida, e não do governo, é que torna o socialismo muito interessante. Porque se alguém vai resolver para mim, por que eu deveria esforçar-me para resolver eu mesmo? Uhum. Então, essa é a origem fundamental de todo o esforço, de toda a tendência para o socialismo. É a infantilidade que as pessoas têm e temem em preservar viva. Pergunta, vocês conseguiram alguma vez sobreviver sem ser funcionários públicos? Bom, você entendeu? Eu entendi. Matheus, você está sugerindo que nós somos funcionários públicos? Bom, o Percival fala por ele, mas eu nunca fui e não sou. Mas eu também não sei por quanto tempo. Quer dizer, do jeito como as coisas vão, daqui a um pouquinho talvez, de certo modo, somos todos, né? Hoje, os brasileiros, com uma carga, um PIB, em que 38% dele é a carga tributária, significa o seguinte: quando você vai estudar história na escola, no 2º grau, a primeira barbaridade que te contam é falando mal da Idade Média, por exemplo, que é uma época vilipendiada. Assim. Dizem que é. Não, porque você veja só que na Idade Média tinha a corvéia. Entre as barbaridades que pretensamente haveriam na Idade Média, havia a corvéia. A corvéia era um dia por ano, 2 dias, em que o servo tinha obrigação
de trabalhar para o dono da terra. Então você tinha lá você cultivava uma área dentro de um ducado e durante 1 ou 2 dias por ano você então tinha que trabalhar e dar aquela para o teu patrão, não era teu patrão, era o teu senhorio, ou então ir trabalhar nas terras do senhorio durante aqueles 2 dias por ano. Então eu fico imaginando o que será mais tirânico. Será que é um duque da Idade Média que te obrigava a trabalhar 2 dias na propriedade dele por ano? Ou é o governo que faz com que você trabalhe mais de 1/3 do ano para sustentá-lo? Com certeza, com certeza. Então, se você está olhando sob esse ponto de vista, eu de fato sou funcionário público. Como todos nós, eu também não sou, sobrou todo ninguém. mundo que... Tá? A questão agora é saber quando é que nós vamos chegar aos 100%. E aí vamos ter que entregar 100% e ir lá com um valezinho em qualquer coisa, entrar na fila para pegar uma gamelinha de arroz que o governo fará o favor de nos entregar. Mediante uma libreta que autoriza a compra. Agora, se você está falando em termos de empregatícios, saiba você que eu nunca fui nem sou funcionário público e não está nos meus planos vir a ser. Eu acho que aí a palavra-chave na explicação que o Pugina deu, que foi muito boa, é compreender o fato de que o que aconteceu no contexto brasileiro, e não só brasileiro, internacional nos últimos anos, foi que gramscianamente, de acordo com aquilo que pregava um teórico socialista italiano chamado Antonio Gramsci, os órgãos formadores de opinião criaram uma espécie de cultura do bom gosto em você ser um revolucionário de um modo ou de outro. Quer dizer, os professores universitários, os jornalistas, os escritores, os intelectuais, o mais inocente dos escritores, o que faz um romance. O Jorge Amado faz romances sobre assuntos de natureza lá, paroquiais lá da Bahia. No fundo, quando ele faz esse romance, no fundo, ele está dizendo para você assim, olha, o jeito de ser bacana nesse mundo, de ser um sujeito maravilhoso, ser um sujeito bacana, é você ser meio de esquerda. Está escrito lá, você não percebeu. Está meio escrito nas entrelinhas. E aí as pessoas vão sendo bombardeadas anos a fim, com toda uma metodologia de hipnose coletiva, gerada pela intelectualidade, por meio das universidades, por meio dos intelectuais em geral. Das igrejas. Chega nesse momento, a pessoa entra nesse conflito absolutamente insuportável, que é o seguinte: você, no fundo, gosta de ser conservador quando você entende o que é ser conservador. Só que qualquer pessoa, qualquer intelectual, qualquer político, qualquer candidato de esquerda, faz você achar muito bacana e muito bonito qualquer barbaridade. Então, o sujeito aparece com uma lei que é totalitária, que é maluca, que restringe os teus interesses. Por exemplo, resolvem desarmar as pessoas decentes. Apesar de você, no fundo, entender o que é ser conservador, você acha isso muito bacana, porque vai ficar muito chato você ficar por aí dizendo que você acha que as pessoas devem se defender. Quer dizer, chegamos ao ponto de castrar até mesmo a possibilidade do sujeito ter a autodefesa, que é uma coisa completamente natural. Então, o que você faz? Você cria uma lei totalitária, todo mundo aceita isso com uma facilidade, com uma docilidade tão extraordinária, quase nos desesperança com relação ao futuro do Brasil. Quer dizer, quando um grupo de deputados, de políticos de esquerda, conseguem impor com esta facilidade esta lei do desarmamento civil, por exemplo, é sinal de que o esforço de incutir na nossa mente uma covardia existencial absoluta, fomos acovardados existencialmente por essa gente. Nos impede de podermos entender de fato o que é que nós queremos. E é essa matéria-prima com qual se faz o prosseguimento do processo revolucionário, não mais por meios de estatização dos meios de produção, não é mais a ideia do governo ter a fábrica da Coca-Cola, mas é um processo de estatização por um sistema de controle social parecido com aquele que o George Orwell descreveu no livro 1984, e quando criou a expressão Big Brother, que hoje é um brinquedo de televisão, uma bobagem. Aquilo foi criado pelo George Orwell para explicar como seria o futuro. Um momento em que o Estado teria um poder de controle sobre todas as coisas. O Estado é o Big Brother, o grande irmão. É um ser totalitário, absolutamente infalível, que fará todo o que puder para controlar você.
pois a docilidade com que as pessoas aceitam esse projeto é o resultado dessa doutrinação gramsciana que veio acontecendo ao longo do tempo e que está presente em todos, maciçamente, em todos os instrumentos de formação de opinião, que são fundamentalmente os instrumentos midiáticos, os instrumentos universitários, os instrumentos intelectuais de um modo ou de outro. Veja, aí é fácil de compreender, o nosso espectador pode entender com facilidade como é que se faz o aumento da carga tributária. O governo vem falar para você assim, olha, como nós vimos muitas injustiças aqui, como há muitas misérias e muitas desgraças, e entendo que muitas dessas misérias e desgraças não são culpa de ninguém, são culpa da condição humana. A humanidade é fundamentalmente desigual desde o início, há uma desigualdade natural. Eu não sei tocar piano como Mozart e nem sei matemática como Albert Einstein. Bem que gostaria. Eu adoraria, mas acontece que não nasci assim. Quer dizer, o governo vem e conta para você o seguinte, olha, como nós vimos muitas e muitas desigualdades, veja só, o Fome Zero partia da ideia de que no Brasil havia 40 milhões de miseráveis famélicos. Aí então o que o governo faz? Usando esse argumento, ele diz assim, então eu preciso resolver o problema para você, então deixa comigo, eu vou pegar mais um pouco do teu dinheiro no teu bolso e com isso eu vou resolver o problema. E dessa maneira, o governo vai botando a mão no seu bolso e colocando a mão no bolso dele. O que é que significa isso? Significa que na prática, o dinheiro que você dá para o governo é para o governo gastar com ele próprio. Mas você acha isso muito bonito porque você não pode ser contra uma coisa dessa. Então, lembre-se que há uma dezena de anos, um médico muito decente, chamado Abdib Jatene, chegou para o Brasil e foi chorar na televisão, dizendo assim que nós precisamos melhorar a saúde, então vamos criar um imposto sobre as operações bancárias, que é um imposto só por um tempinho. Nunca mais ele vai sair daí. Bom, o resultado disso é que o imposto nunca mais vai embora, a sua alíquota será aumentada progressivamente e nem por isso os outros impostos sairão. Na verdade, os outros continuarão aí. Ou seja, você conseguiu... E a saúde não melhorou, bulhou. E a saúde melhorou absolutamente nada porque as pessoas continuam nas filas imensas do INSS. Quer dizer, o que você faz na prática é só deixar o governo explorar a sua boa-fé, o seu bom espírito, o seu bom caráter, para que ele pegue o teu dinheiro e construa a felicidade dele, ou seja, construa um aparelho de estado de controle que no fundo, toda vez que for acusado de não estar fazendo nada, vai dizer que falta dinheiro e vai pedir mais dinheiro para você. Se compreendeu? Veja só, quando houve lá os ataques de 11 de setembro, a segurança em alguns aeroportos americanos era privada. Qual foi a reação dos estatistas, dos estatizantes? Não, tá vendo? Se não fosse privada a segurança, não tinha acontecido isso. Então vamos estatizar a segurança. Ora, convenhamos, se em vez de ser segurança privada fosse segurança pública, o que é que diriam os responsáveis por ela? Nós não deixamos acontecer o ataque porque faltou dinheiro, queremos mais dinheiro. Quer dizer, a lógica maluca em que você entra, quer dizer, na hora em que nós permitimos que isso aconteça, nós estamos gerando uma espécie de mecanismo perverso cujo resultado final será certamente a estatização de tudo. Na hora em que o governo, basta alegar um bom objetivo e você acredita nisso, e você topa, e você não se rebela, e você não se revolta, e você não pressiona contra, então eles terão uma oportunidade, terão a possibilidade de produzir a quantidade de estatização que bem entenderem. E para que é que eles querem esse dinheiro? Para financiar a própria existência. É a viagem da barra de gelo. Eles pegam aquela barra de gelo na origem e quando chega lá no objetivo social, chega um pouquinho de água porque o negócio derreteu no caminho. E derrete onde? Nos milhares e milhares e milhares de pessoas ociosas e pessoas desnecessárias que tripulam os ministérios, secretarias, órgãos públicos, instituições públicas, que são, no fundo, a origem de todo o problema econômico brasileiro. Pois o Brasil hoje é uma sociedade de gente que trabalha muito para sustentar essa turma. E nós só vamos parar de fazer isso na hora que a gente disser que não pode ser mais do que tanto. Não é a lei da responsabilidade fiscal que vai resolver o problema. É a limitação de arrecadação mesmo. É colocar um teto máximo na possibilidade de o Estado arrecadar impostos, sobre qualquer que seja, sobre qualquer nome que seja. Não há outro modo. Então eu queria mostrar a vocês com isso
o quanto nós estamos permitindo que nos enganem e que nos tapeiem de um jeito absolutamente simples e fácil. Nunca fomos tão facilmente enganados como agora. Mas como que a gente pode também fazer, Munir, para mudar isso? Se é tudo votado lá em Brasília, se é tudo feito lá em Brasília, votando, elegendo. Olha, é preciso várias Mas aquilo medidas. que o Pugina falou, os caras chegam, o que você também comentou, os caras chegam, falam tudo de bom, mentem, enganam. E até tem uma interferência aqui, uma intervenção do Arnaldo de Perdiz, lá de São Paulo, que diz, se prepare, falou para o Pugina, pois dentro de umas 3 eleições para presidente, que nos espera um pastor como presidente. Pois ele sabe falar o que o povo quer ouvir. Né? Mas olha, se fosse um pastor ainda, um sujeito com boas intenções, querendo só ajudá-lo religiosamente, mesmo que ele queira ganhar um dinheirinho, mesmo que seja um pastor meio vigarista, mas que não quisesse construir, que não quisesse tomar conta da sua alma, que não quisesse censurar o que você diz, que não quisesse censurar o seu modo de ser, que não quisesse totalitariamente tomar conta de tudo, eu acho que era muito melhor. Olha, Elisa, você falou, esquecendo de falar no Ouro para o Brasil, falou no discurso atual sobre, cabe exemplificar, o Ouro para o Brasil, lembra do Ouro para o Brasil? O Brasil foi um movimento que aconteceu aí na década de 60, no início, em que o Brasil, mobilizado por um sentimento cívico, fez um esforço, as pessoas davam os seus objetos de ouro para o Estado. Veja, isso não é uma coisa ruim, não estou aqui falando mal contra o patriotismo. O problema é o seguinte, eu não acho que tenha o mesmo sentido você colocar todo o dinheiro no Brasil na mão de um grupo de governantes analfabetos, que é o que são de fato, e cujo objetivo fundamental é controlar a sua existência. Porque o dinheiro que eles estão levando é para criar um Estado totalitário que diz para você como é que você deve se comportar, o que é que você deve dizer, o que é que não deve dizer, que acha que a Secretaria de Educação tem mais poder de estabelecer o que é bom para o seu filho de educação do que você mesmo. Lei de cotas. Ou seja, que acha-se com o direito de dividir as pessoas em grupos étnicos, em grupos de todo tipo. O que eu gostaria de dizer é que o que hoje acontece não se parece com o esquema do Ouro do Brasil. Mas o que a gente faz com respeito a isso? Em primeiro lugar, começa a tomar algumas previdências, algumas atitudes profiláticas. Por exemplo, se um deputado ou um candidato a qualquer cargo político diz para você que fez 500 leis, saia correndo. Porque o sujeito que inventou uma enorme quantidade de leis é um sujeito que criou 500 obstáculos à sua vida. Quanto mais leis o pessoal inventa, são mais maneiras de atrapalhar a sua existência. Portanto, o melhor candidato a qualquer coisa é aquele que fez menos. Primeira coisa. O sujeito não fez nenhuma lei e passou toda a sua gestão derrubando leis que estavam sendo propostas. Se o sujeito concentrou toda a sua ação parlamentar em impedir que se façam leis, esse sujeito é um gênio, vote nele, porque esse pelo menos está do seu lado, não está do lado dos outros. Tá? Então a primeira coisa, falou que fez muita lei, pode fuzilar eleitoralmente, porque você está fazendo bem para o Brasil. Imagina, Munir, nós temos 503 deputados federais. Se cada um aprovar uma leizinha por ano, você imaginou o inferno? O inferno que vai ser? Você tem toda a razão. Dizer, olha, o senhor está proibido de apresentar projeto. Até porque a função do deputado não é apresentar projeto, a função dele é votar. Votar. Então rejeita a maior parte delas, que caíram sob sua análise. Aí você vai avaliar realmente a condição do seu deputado. E como na prática todo mundo lá faz acordo com tudo, qualquer estupidez passa. Então, tem agora nesse momento uns deputados aí estabelecendo que o pão tem que ter tanto por cento de farinha de mandioca. Olha, pessoal, isso é coisa para o governo se meter? O que é que tem que o governo se meter em quanta farinha de mandioca tem no pão? Não é um assunto para você deixar entre o padeiro e o cliente. Se o cliente prefere pão de trigo, compra pão de trigo. Se ele acha que pagar um pouquinho a menos para ter mandioca é bom, ele compra. Agora, isso tem que virar lei. Então, se você vai fazer o mesmo raciocínio com o que essa gente faz, essa gente é maluca, é um hospício. E esse hospício é que está organizando o Brasil. Tá? Então, é preciso compreender que é preciso a gente reagir contra isso. E a primeira outra coisa que você deve fazer é ter uma espécie de DNA, desenvolver uma espécie de DNA contra a exploração do seu bom caráter, que é a primeira coisa que eles usam. Todo mundo acha que as pessoas reagem a boas causas. Tá, tudo bem, todo mundo tem bom caráter, a maior parte das pessoas tem bom caráter. Então, não deixem que explorem isso de maneira maliciosa, tá? Tenha cuidado
deixe claro para quem está governando o Brasil que você não abre mão de alguns direitos, a sua liberdade, o seu direito à sua propriedade e o direito à sua defesa, à sua autodefesa, à sua vida, são absolutamente sagrados e você não concordará com nenhuma dessas coisas, seja quem for o partido que esteja propondo isso para você. Quer dizer, é preciso que a gente comece a ter uma reação de natureza comportamental, porque senão o caminho que está indo para aí é um caminho da total totalitarização do sistema, que é muito pior que o Fidel Castro, porque Fidel Castro ainda tem aquele jeitão ainda muito assim de liderança, ainda há uma esperança, que obviamente não é garantida, de que ao ele morrer, né, que ele personalize suficientemente o sistema para que o senhor possa mudar na sua morte, coisa que o Pudina não concorda, e com razão há certo uma chance disso não ser assim, mas o totalitarismo que se põe no Brasil é um totalitarismo insidioso, malicioso, ele é nos bastidores, ele tem um jeito, uma cara humana, ele é feito com todas os truques e com todas as malícias possíveis, fazendo de conta que é para ajudar os pobres, os necessitados e os que estão mal. Estamos criando o governo totalitário, em que o governo fica tirando tudo que você tem para fingir que está fazendo isso. Eu acho que sobre esse assunto do conflito agrário brasileiro, é que é preciso que o nosso telespectador compreenda fundamentalmente o seguinte: não há nenhuma base econômica por trás desse conflito. Esse é um conflito de natureza política. O MST, o Rainha, o Stedley, eles não querem terra coisíssima nenhuma, eles querem poder político. Como é que eles produzem poder político? Primeiro, eles criam um grupo de pessoas que materializam, corporificam um grupo de gente que faz a ação política. E eles legitimam esse grupo de pessoas, essa frente de ação política, por meio da boa vontade manipulada dos nossos ouvintes aqui, das pessoas que ouvem. Quer dizer, todo mundo é a favor de que as pessoas tenham uma terra, que as pessoas tenham lá, mas se isso for feito às expensas de coisas maiores, não pode ser assim. No entanto, na hora em que o processo político demoniza o proprietário da terra, aquele que está consolidado, e cria então uma vitimização dessas pessoas, então nesse momento a polícia, o poder judiciário passam a se tornar completamente incapazes de agir para proteger a propriedade. E aí então houve a legitimação da possibilidade da destruição de um direito natural. É mais ou menos o que acontece quando todo mundo quer matar um assassino perigoso, tornou-se legítimo matá-lo. A mesma coisa está sendo feita no processo de legitimidade da terra no Brasil. O que se quer com o processo do MST não é terra nenhuma. Tire essa ideia da sua cabeça. Ninguém quer terra nenhuma. O que se quer é exclusivamente e puramente uma possibilidade de ação política revolucionária. Então, se lermos por aí, entenderemos o problema. Se a gente ficar prisioneiro da ideia de que essas pessoas ali precisam de um pedacinho de terra, essas pessoas foram recrutadas nas cidades, elas não têm nem vinculação histórica com a terra. Muito bem, então eu queria agradecer